Boa noite, alunos e alunas dos nonos anos. Professor Marcos, em mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje tem como tema a República e o poder das oligarquias. Então, nosso objeto de estudo, a gente tem que voltar no tempo. Nosso espaço é Brasil, história do Brasil, e nosso tempo é segunda metade do século XIX. Vamos entender o contexto em que a República foi proclamada no Brasil. Então temos que entender o fim do Brasil Império, o fim do governo de Dom Pedro II, ok? Então vamos lá. O Império, o governo de Dom Pedro II era apoiado por forças políticas, econômicas e militares. Quem apoiava o governo do imperador Dom Pedro II era os ricos fazendeiros escravagistas, donos de escravos do Nordeste e do Vale do Ribeira, no Sudeste do Brasil. Esses ricos fazendeiros apoiavam o imperador, assim como a sua outra fonte de apoio era o exército brasileiro, que apoiava o imperador. E uma terceira fonte de apoio era a Igreja Católica. Esses três segmentos da sociedade apoiavam o governo de Dom Pedro II e o Império. Muito bem? Mas no contexto do final do século XIX, essas forças vão deixar de apoiar o imperador e vão tramar contra o Império e vão se alinhar aos republicanos para a proclamação da República. Muito bem? Então vamos explicar por parte por que essas forças abandonaram o imperador e passaram a apoiar a proclamação da República. Primeiro, os fazendeiros escravagistas já havia um movimento intenso, um movimento forte de libertação, para a libertação dos negros escravos no Brasil. O movimento abolicionista era muito forte e o governo de Dom Pedro vinha cedendo aos abolicionistas, tomando medidas como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, e com tudo isso desagradava as elites escravagistas, escravocratas do Brasil. Muito bem, que vai ficar contra o imperador. Principalmente quanto a princesa Isabel, ela proclama a abolição da escravidão no Brasil. Os fazendeiros escravagistas vão ficar no prejuízo com a libertação dos negros e vão começar a tramar, a conspirar contra o imperador e ficar do lado dos republicanos. Muito bem? O exército brasileiro. Por que o exército brasileiro ficou contra o imperador e antes era favorável ao imperador? Porque o exército brasileiro saiu vitorioso da Guerra do Paraguai. E os generais, a cúpula do exército, principalmente do exército brasileiro, se sentiu que eles tinham condições de participar da vida política do Brasil. Então começaram a opinar sobre o governo imperial do Brasil, sobre a política, e o imperador puniu alguns desses generais com prisão, o que desagradou o exército brasileiro, que passou a ficar contra o imperador. E também o exército brasileiro, os escravos negros, lutou lado a lado com os soldados brancos na Guerra do Paraguai, com a promessa que eles seriam libertados, os que sobrevivessem ao final da guerra. O que não aconteceu, pois eles voltaram para a escravidão. Seus donos, seus fazendeiros, buscaram ele nos quartéis depois da Guerra do Paraguai e levaram eles como escravo. E o exército brasileiro achou que foi uma covardia, porque havia prometido os seus donos que libertariam eles caso eles voltassem vivos da guerra. E o exército brasileiro passou também do lado dos abolicionistas, que também, em sua maioria, eram republicanos, favoráveis à República.
E a Igreja Católica apoiava o imperador, mas deixou de apoiar porque no Brasil o imperador ele era o chefe maior da Igreja Católica, acima do Papa. E o imperador começou a interferir na Igreja Católica e mandou prender até alguns bispos da Igreja Católica, o que fez com que a Igreja Católica, os religiosos brasileiros, ficassem contra o imperador. Então o imperador perdeu essas três forças que o apoiavam. E essas três forças se uniram junto com os republicanos e vão proclamar a República do Brasil. Muito bem, esse era o contexto. E a gota d'água foi a abolição dos escravos. Dom Pedro II já era um homem idoso, estava doente, se afastou do governo e sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, libertando os escravos, o que desagradou, como já disse, a elite, os ricos fazendeiros escravagistas, que passaram então, era a última força que apoiava os fazendeiros escravagistas do Nordeste e do Vale do Ribeira. Os ricos proprietários de café abandonaram o apoio ao imperador e no dia 15 de novembro de 1889 é proclamado a República num golpe militar. A República foi um golpe militar do Exército Brasileiro sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente do Brasil, que numa videoaula posterior vamos entrar na República das Espadas, que eu vou explicar a continuidade, será a continuidade dessa aula. Muito bem? Alguma dúvida sobre a proclamação da República? Olá, alunos! Vamos voltar à continuação da nossa videoaula, a República e o Poder das Oligarquias. Eu queria fazer um comentário, uma observação. Vocês precisam entender que é a insatisfação, o descontentamento que gera uma mudança. Referente à nossa aula, vocês observaram que todo governo, para sobreviver, ele tem que ter o apoio de forças políticas e econômicas. E o imperador foi perdendo esse apoio político ao seu governo. Por isso que o império chegou ao fim. Então é a insatisfação de uma pessoa, de um grupo social, de um povo, de um país, uma nação, que gera mudança. Mas a insatisfação por si só não gera mudança, é preciso ter atitude e ação. A insatisfação gera uma atitude, uma ação positiva que vai mudar a situação que causava o descontentamento da maioria. Muito bem? Ficou claro isso para vocês? Muito bem. E outra coisa que eu queria, uma observação que vocês entendessem, fazendo uma análise crítica do fato histórico, é que a proclamação da República foi encabeçado e arquitetado pelas elites brasileiras, pelas classes dominantes. O povo não participou da proclamação da República. A maioria do povo nem sabia o que era a República, qual os benefícios da República e quais as vantagens da República em relação ao Império. O povo ficou à parte dessas decisões. Como sempre no Brasil, as elites se antecipam e tomam as decisões e o povo brasileiro não participa. Por isso que as mudanças não vêm acompanhado de reformas estruturais que beneficiaria toda a população e a economia do país como um todo. Então é preciso entender isso está no contexto até nos dias de hoje. Muito bem? Vamos continuar nossa videoaula. Logo após a implantação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assume a presidência do Brasil interinamente. Ele vai eleger os deputados constituintes para fazer uma nova Constituição republicana para o Brasil, e ele vai ser eleito pelos deputados como presidente do Brasil. Foi uma eleição indireta, muito bem? Ele se torna presidente do Brasil e seu vice-presidente é Floriano Peixoto, outro marechal do Exército Brasileiro. Por isso que esse período, que dura de 1889 até 1994, é conhecido como República da Espada, porque seus dois governantes eram marechais.
um posto militar acima de general de exército. Muito bem? O Floriano, o presidente eleito pela Assembleia Constituinte, o Deodoro da Fonseca, ele vai realizar um governo arbitrário, porque ele era um militar e era tempos de arbitrariedade, governos totalitários. Ele vai fazer um governo arbitrário, vai fazer várias intervenções nos estados brasileiros, que antes eram províncias do Império. Ele passa a determinar que as províncias se tornem estados da República Federativa do Brasil, e os estados tinham autonomia administrativa, política e econômica e jurídica, mas ele vai fazer intervenções que vai desagradar os republicanos, porque é uma atitude arbitrária, não condiz com o pensamento republicano. E ele vai sofrer uma resistência do próprio exército, a primeira revolta armada, que exige a sua renúncia, e como ele não tinha apoio ao seu governo, ele acaba renunciando com menos de um ano na presidência. E durante o seu governo vai ter a revolta da Armada e também as intervenções que ele realizou. E ele vai renunciar, e segundo a Constituição que foi elaborada, quem teria que assumir o poder seria uma nova eleição. Mas o Marechal Floriano Peixoto, acha que ele tem direito a ser o novo presidente, e a Constituinte rezava que só o presidente tinha que governar pelo menos 2 anos, metade do mandato, para que o vice pudesse assumir. Então é um outro golpe, ele dá um outro golpe e assume a presidência do Brasil. Muito bem, então é um período arbitrário, é um período de arbitrariedades. Os governantes eram militares, acostumados a mandar e ser obedecido na hierarquia militar, é assim. E por isso esse período é chamado República da Espada. Muito bem? Muito bem, então vamos dar continuidade. O Marechal Floriano Peixoto, ele assume o governo e vai ter também uma revolta vai ter também no Rio Grande do Sul, vai ter uma revolta federativa por pontos de vista opostos lá, e 2 grupos vão disputar o poder no Rio Grande do Sul, porque um grupo achava que o parlamentarismo seria o melhor tipo de governo, pois ia descentralizar o poder e seria mais democrático, e outro grupo apoiava o presidente no sistema republicano presidencialista. Então vai haver um conflito armado no Rio Grande do Sul, que vai se estender para Santa Catarina e até o Paraná. Muito bem? E o Floriano Peixoto também vai sofrer também a segunda revolta da Armada. O Rio de Janeiro vai ser bombardeado pela Marinha, e por 1 ano vai ter um conflito entre insurgentes da Marinha, rebeldes da Marinha, contra o governo de Floriano Peixoto. Bairros do Rio vão ser bombardeados, mas depois de 1 ano, Floriano Peixoto consegue vencer os rebelados e consegue dominar a situação e dar prosseguimento ao seu governo. Muito bem? Então esse período de 5 anos é conhecido como República da Espada. Nessa Constituição da República da Espada, ficou estabelecido que as províncias, assim eram chamados os estados brasileiros na época do Império, passou a ser chamado estados da República Federativa do Brasil, com autonomia administrativa, com governadores, com autonomia judiciária, ter um judiciário próprio, e com autonomia legislativa, ter sua Assembleia Legislativa, seus deputados. E houve várias mudanças também
tinha pena de morte no Brasil Império, pena de morte foi abolida, e ficou determinado que todo brasileiro acima de 21 anos de idade, alfabetizado, tinha direito a voto. Mas é bom lembrar que a maior parte da população do Brasil vivia na zona rural, no campo, e era analfabeta. As mulheres não podiam votar também, o voto feminino era proibido, assim como o voto dos escravos, que eram analfabetos, dos soldados, que era um grande número da população, assim como dos religiosos, não poderia também votar. E então um grupo reduzido de pessoas podia votar no Brasil. Não era uma democracia plena em que todos têm direito ao voto. Não era assim. Muito bem diferente dos dias de hoje. Muito bem. No período da República das Espadas, o advogado Rui Barbosa foi escolhido para ser o ministro da Economia. Ele promoveu, ele queria acelerar o processo de industrialização do Brasil e mandou a fábrica, a Casa da Moeda, emitir mais papel moeda, mais dinheiro, e o governo emprestou dinheiro a quem tinha interesse de empreender a fazer indústria, fábricas. As pessoas pegaram o dinheiro emprestado, mas aplicaram o dinheiro em outros meios para ter juro desse dinheiro aplicado, e não aplicaram o dinheiro para abrir fábricas, o que gerou uma inflação, gerou endividamento do Brasil, e essa medida ficou conhecida como o encilhamento. Ficou conhecida como encilhamento essa medida do governo que fracassou. Muito bem, na economia. Muito bem. Então, demos uma pincelada aqui o que foi a República da Espada, ok? Na próxima aula a gente volta, vamos entrar já na República Oligárquica, que é o período da República em que as oligarquias, grupos de pessoas ricas, uma elite rica, tem o poder, governa os estados e o país. Isso é a República das Oligárquicas. A República Oligárquica Cafeeira, grandes ricos proprietários e produtores de café que vão governar o Brasil. Muito bem? Muito obrigado.